Boa tarde a todos, meu nome é Randy Martins, sou professor do Departamento de Farmácia da UFRN e recentemente participei de uma web palestra promovida pelo Departamento de Farmácia da UFPE, juntamente com o apoio do Núcleo de Estudos em Farmácia Clínica e Hospitalar. Nessa palestra, que foi gravado, que aconteceu há exatamente 2 dias, no dia 20 de 5 de 2020, nós falamos um pouquinho sobre as evidências científicas, os estudos que embasavam a utilização da hidroxicloroquina no contexto da Covid. Conversamos um pouco, mostramos alguns trabalhos e ao final da discussão foi levantado a questão da cardiotoxicidade da hidroxicloroquina e da hidroxicloroquina associada principalmente à azitromicina. Na época, 2 dias atrás, não havia uma evidência robusta, você não tinha algo que fosse categórico no sentido do quanto que esses medicamentos, sozinhos ou associados, poderiam impactar na ocorrência de arritmias ou até mesmo de infartos. Hoje é 22 de maio de 2020, exatamente às 14h15, quando há 4 horas atrás a Lancet, uma revista de altíssimo impacto na pesquisa clínica no meio médico, publicou um estudo intitulado Hidroxicloroquina ou cloroquina com ou sem macrolídeo para o tratamento da Covid, uma análise de registros multinacional. Esse estudo aqui, ele abrangeu a coleta em mais de 671 hospitais em todos os continentes. Ele faz parte de uma iniciativa chamada de Surgical Outcomes Collaborative, que compreende a utilização de data mining, de estratégias de busca automatizada em registros hospitalares para você poder chegar a dados que sejam tratáveis e transformados, por exemplo, como nesse caso em resultados científicos. Então, note que esse estudo ele abrangeu mais de 98 mil pacientes hospitalizados com diagnóstico de Covid por biologia molecular. Ele deixa isso bem claro na metodologia. E que são pacientes onde quase 15 mil deles utilizaram ou a cloroquina ou a hidroxicloroquina ou elas associadas ao macrolídeo. Então perceba que é um montante de pacientes avaliado, uma amostra considerável. E foram comparados a mais de 80 mil pacientes com Covid que não utilizaram esses medicamentos no âmbito hospitalar. Podemos observar aqui esse perfil do estudo nessa figurinha aqui à esquerda. À direita eu tenho um recorte de uma tabela que mostra as características entre cada um dos grupos. Então eu tenho a média de idade, IMC, proporção entre os sexos, etnia, naqueles pacientes do grupo controle, somente cloroquina, cloroquina com macrolídeo, hidroxicloroquina, hidroxicloroquina com macrolídeo. Então a gente pode observar que são grupos bastante uniformes. Apesar da coleta de se tratar também de um estudo observacional, a gente observa que chega a resultados entre grupos bem parecidos em termos de características, o que de certa forma é esperado quando você considera o tamanho dessa amostra. O resultado principal desse estudo, e aí a justificativa dessa urgência nossa de colocar alguma coisa para se divulgar, para se discutir, é que ele utiliza uma abordagem estatística chamada análise multifatorial, onde nesse tipo de abordagem eu tento compensar alguns enviesamentos comuns a estudos observacionais e diminuir o que a gente chama de variáveis de confundimento, como por exemplo a idade, ou sexo, ou etnia, ou outras características. Nesse gráfico aqui à esquerda, eu tenho aqui do lado direito dessa linha características que aumentam a chance de um desfecho específico. E do lado esquerdo da linha eu tenho características que têm um fator de proteção. Que desfecho é esse? Representado na figura 2, na figura esquerda, é mortalidade. Então a gente observa que algumas características que já se sabia, já se tinha um consenso nesse sentido, que aumentavam a mortalidade pela Covid, como a idade, maior IMC, a ocorrência de doenças cardíacas,
a ocorrência de doenças crônicas metabólicas, como a diabetes, a hipertensão e a hiperlipidemia, quadros respiratórios, tudo isso daqui já se sabia que aumenta a chance de óbito. Tabagismo, mas o que chama atenção nesse estudo consta nessa parte inferior da tabela. Eu tenho aqui um aumento da chance de óbito quando os pacientes utilizaram cloroquina isoladamente, ou hidroxicloroquina isoladamente, ou associada a macrolídeo. Cloroquina e macrolídeo, hidroxicloroquina e macrolídeo. E isso é um dado preocupante. Eu tenho aqui ao outro lado, do lado direito, outra análise com as mesmas características, só que o desfecho aqui trata de arritmia ventricular, onde novamente eu tenho características que já se sabem aumentam a ocorrência de arritmia ventricular, como no caso doença arterial coronariana ou infarto agudo do miocárdio ou insuficiência cardíaca congestiva. Mas aqui abaixo novamente aparecem a cloroquina, a hidroxicloroquina associado ou não a macrolídeos como um fator importante para a ocorrência desse evento, o que justificaria essa quantidade de óbitos relacionados no gráfico anterior. Então, gente, é importante deixar bem claro que é um estudo observacional, que é um estudo que tem as suas limitações, que são inclusive bem detalhadas no próprio artigo. Sugiro a todo mundo dar uma olhadinha, e que ele conclui, apesar disso, que há uma ausência de evidência de benefício desses esquemas terapêuticos. E, ao mesmo tempo, também mostra que há um aumento do risco de arritmia ventricular ou de óbito nesses pacientes hospitalizados. Deixando bem claro que a gente não está falando aqui de paciente ambulatorial. E esses achados sugerem, de acordo com os autores, um cuidado redobrado de não se utilizar esses regimes fora de ensaios clínicos, fora de situações que você tenha um bom controle do uso desse medicamento. E que há uma necessidade urgente de bons trabalhos. Ele não está dizendo aqui que já está a evidência definitiva, mas ele pede por bons trabalhos, ensaios clínicos randomizados para tentar esclarecer esse ponto. Mas o que ele deixa para a gente, o profissional, para a gente que está enfrentando esse momento de tantas dúvidas, é cuidado com o uso desses medicamentos, é tomar, digamos, uma precaução que já existia, mas uma precaução maior em relação à cardiotoxicidade potencial, que agora está começando a se mostrar algo realmente relevante, inclusive também não só nos pacientes hospitalizados. Vamos também já aqui há um aumento, uma tendência de aumento do uso desses pacientes ambulatoriais para a ocorrência desses problemas. Gente, novamente, obrigado pelo espaço e vamos ficar aqui no aguardo de mais evidências boas e de qualidade para nos ajudar nesse momento. Obrigado.